Oi, corações, corações, tudo bem? O meu nome é Helena Pereirão, moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, tenho 50 anos, tenho 2 filhos, Chayane e Caio, 2 netas, Eloá e Heloísa, a qual eu amo muito, 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 amo todos, muito, 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 muito abaixo de Deus. Deus é o meu maior amor, Deus, Jesus, Espírito Santo, porque Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me salvou, me libertou, me lavou, me limpou, me salvou. Quando eu fechar meus olhos aqui, eu vou morar no céu com Ele. Eu não tinha esse direito quando eu era lá no mundo, mas como eu aceitei, Ele me aceitou, né? Agora eu vou morar com Ele, né? E graças a Deus por isso, né? Porque senão eu poderia não ser salva. E fui salva. Eles são os maiores amores da minha vida, tanto Deus, né? Mas abaixo de Deus, meus filhos, minhas netas, que são a minha familhinha pequenininha, mas unida, que eu amo tanto que Deus me deu. Eu cuido com muito carinho, com muito amor. Tá bom, coração e corações? Vamos aqui na continuação do nosso terceira etapa do nosso testemunho da Helena Pereirão. Testemunho da Helena Pereirão. Vocês vão amar. Glória a Deus, aleluia. Ai, ai. Tá sendo emocionante relembrar esses tempos assim, emocionante, um bocado triste, né? Um bocado. Mas Deus é maravilhoso. Aí, nisso que minha mãe me mandou lá pra Piabetá, né? Eu fiquei morando lá de del em del. Como eu disse, ninguém me aguentava muito. De del em del, porque eu era preguiçosa. Eu não era preguiçosa, eu era nojentinha. Nojentinha. E como toda a minha família, a parte da minha mãe, todos eles eram muito limpinho. Era muito pobrinho, mas muito limpinho. E eu ter que ajudar a limpar naquela ali, pra mim era nojento, entendeu? E eu era nojentinha, né? E aí eu não gostava de limpar, gostava de nada. E no caso também, hoje eu descobri que eu tenho fibromialgia. E pelos meus sintomas, eu tenho fibromialgia desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci. Então eu não aguento muita coisa, tudo meu é muito devagar. Até para arrumar minha casa, se eu for pegar pra fazer uma faxina na minha casa, é assim, tipo assim, 3, 4 dias para mim. E olha, minha casa que é um quarto, uma cozinha, um banheiro e um quintalzinho, tudo pequenininho. Mas se apesar que eu sou detalhista, muito detalhista. Se eu for pegar aqui para poder arrumar minha casa, é isso aí, fazer faxina. Arrumar não, arrumar a gente arruma assim rapidinho, mas para fazer faxina em tudo é 3, 4 dias, meu filho. Não, coisa disso, entendeu? Então eu faço, ó, esse ano ainda não fiz. Esse ano de Natal eu vou ver se eu consigo fazer. Mas geralmente eu faço 2, 3 faxinas no ano, mas esse ano ainda não fiz, não consegui por conta da fibromialgia, cada vez vai agravando. E a idade também, né? Não pareço, graças a Deus, não pareço aqui por fora, que tem 50 anos. Tenho, né? Meu rosto não parece, meu corpo não parece. Mas, por dentro, minha filha, tudo quebradinha. Quebradinha. Então, mas eu lembro que eu sempre fui muito assim devagar. Minha irmã era esperta, ela fazia limpava tudo direitinho, mas minha irmã era limpinha também. E rápido, eu não, eu já sempre fui muito devagar mesmo, não tenho muita paciência. Assim, não é paciência, devagar, lerdinha, né? Aí, pra fazer uma comida, né, demora 10 mil anos. E e nisso eu me adaptei, né? Eu fui aprendendo a viver nessa minha condição. Talvez por isso que hoje eu moro sozinha. Não tenho marido, não quero saber de marido, não quero saber de homem na minha vida, né? Porque viver com um homem é muita exigência, né? Que a gente, mulher, tem que fazer pra eles, e eu não tenho essa força pra fazer pra eles, né? Não tenho força pra fazer pra mim, então prefiro ficar sozinha. Mas sou feliz, eu mesmo que não quero saber de marido, graças a Deus na minha vida. Mas não sou contra o casamento, tá? Não sou contra o casamento. Casamento é a instituição de Deus, foi Deus que fez, Deus que criou, muito bem, parabéns para quem consegue, é eu mesmo que não consigo, tá? Eu não consigo, eu prefiro ver minha vidinha assim, na paz do Senhor Jesus, e Deus e eu aqui na minha casa, já tenho meus filhos e minhas netas que estão sempre aqui comigo, entendeu? Aí,
né? Então nisso eu fiquei del e del. Eu lembro que um dia, nesse dia eu tava. Eu lembro que, sabe aquele giral que hoje em dia os pessoal da roça, Tocantins fala? Giral é tipo uma mesa grandão com uma bica d'água do lado de fora. E ali eles lavam as louças deles ali, do lado de fora, no quintal. O nome disso é giral. Eu lembro que minha tia, eu morei na casa de uma tia minha, e ela tinha esse giral. Então eu lembro que eu tava lá fora, nesse giral, lavando umas loucinhas. Nisso que eu tava lavando umas loucinhas, o, 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 o pai da minha filha Chayane passava assim, ele era meio malandrinho, né? Que andava na rua e de unha grande, de anel. Ah, não, minto. Aí, não, peraí, eu vou retornar. Não, eu lembrei de uma coisa aqui. Aí nisso que minha mãe me mandou pra Piabetá, que eu fiquei ali de Del, minha mãe também acho que chamou meu pai lá chamou meu pai lá em Campo Grande, para dar o Luiz, que ela não estava aguentando mais, dar o Luiz, meu irmão, e a Luciane, minha irmã, para ele. E meu pai morava lá em Minas. Olha só para onde meu pai foi parar. Meu pai foi parar em Minas. Ele arranjou uma mulher lá e foi morar lá em Minas. E nisso minha mãe sofrendo muito. E minha mãe chamou meu pai, trouxe, e meu pai veio e levou a Luiz Luciane para morar com ele. Levou o Luiz Luciane. Nisso, meu pai descobriu, não sei, os vizinhos, né, era ruim pra caramba, descobriu que eu não era mais virgem. Aí minha mãe foi e mandou me chamar, né, acho que minha tia, alguém me levou lá pra Campo Grande, que tipo assim, no caso, que era com meu pai levar a Luciane, Luiz e eu, para criar para Minas, né? Nisso, aqui, eu já estava aqui em Piabetá, eu já tinha me apaixonado pelo pai da Chayane, nova, 15 aninhos nova, achava que tava amando, era o amor da minha vida. Aí ele foi, pegou e me apresentou pro pai da Chayane. Aí eu já tava namorando ele, mas eu vou contar como é que eu conheci ele. Aí aí me chamou, eu fui lá, aí eu lembro que meu pai tava sentado numa escada na casa de uma tia minha, uma vizinha ali da minha casa. Aí eu peguei, cheguei, sentei, aí eu só lembro desse, aí eu e meu pai conversamos, não lembro direito, eu só lembro desse episódio. Que meu pai, eu já tava pronta pra falar pra ele que eu não queria ir. Que eu não queria ir porque eu tava apaixonada, né, pelo Nino, essas coisas assim, né. Aí, antes de eu falar pra ele, ele me falou assim: ô Lena, eu vou te dar, na época, hoje se você for ver, é R$5 hoje, R$5. Eu vou te dar 5 não sei o que aí, e com esse dinheiro você pega, volta lá pra Piabetá, porque eu não vou te levar, porque você não é mais virgem, você é mulher. Nisso eu já não queria ir, mas nisso que dali machucou o meu coração. Eu lembro como a data de hoje. Eu lembro que a data de hoje, que ele não ia me levar e ele me rejeitou, mas eu não queria, eu já ia falar pra ele que não ia. Mas como antes de eu falar, e ele falou primeiro, e falou dessa forma, que não me queria porque eu não era mais virgem, eu era mulher, e ele não ia tomar conta de mim porque eu era mulher mais. Não ia me tomar mais conta de mim, não ia me levar. Nossa, eu falei, eu lembro que eu só falei assim, então tá, aí peguei o dinheiro com esse dinheiro eu gastei de passagem e voltei pra cá, pra Piabetá, pra casa dos meus familiares, pra lá, pra Piabetá, pra meus familiares. Mas eu lembro que eu sofri muito com isso, muito mesmo. Mas foi, aí voltei lá pro Nino, e o Nino, o pai da Chayane, da minha filha mais velha, conheci assim. Eu lembro que uma vez estava na cachoeira, né, eu era sempre fui muito bem ativa, assim, eu era lerdinha pra fazer as coisas, mas pra sair, pra se divertir, eu era bem ativa. Aí bem ativa, assim, gostava de sair, de se divertir, de andar, de ficar na rua, né, essas coisas assim. Aí juntando com as minhas primas, papapá, tudo, aí a gente foi pra cachoeira, lá em Piabetá, no Rio do Ouro, tem umas cachoeiras boas lá, gostosinha. Aí nós fomos pra lá, nisso que a gente tava lá, era criança ainda, devia ter 14 anos.
né? 14 anos, aí tava por lá na cachoeira se divertindo, como todo mundo. Aí o povo, a gente tava lá, a galera, primaiada, essas coisas assim, falou assim, aí eles tinham o costume de ir para uma outra cachoeira, mas andar por dentro da cachoeira nas pedras. E eu, como sempre fui muito sensível por causa da fibromialgia, que eu não sabia que eu tinha anterior, então, nossa, que coisa mais difícil para mim, que meu pé doía muito, aí de repente apareceu o pai da Chayane. Aí o pai da Chayane apareceu e falou assim, quer que eu te ajudo? Aí eu, inocente, falei, tá, me ajuda aqui porque eu tô com medo, não sei o que. Aí ele foi me ajudando, disse que ele foi me ajudando, ele me colocou, levou lá. Repare não, tá? Isso aqui é hidratante de lábios. Meu lábio vive ressecado. E esse cabelinho aqui fica voando, não repara não, tá, gente? Poxa, eu quero botar direitinho, o cabelinho fica voando. Aí eu fui, peguei. Aí ele foi me botando uma pedra grandona sentadinha ali onde tinha sol. Eu tava cheio de frio, né? Era novinha. Aí ele me botou nessa pedra. Aí ele sentou perto de mim e começou a conversar comigo, né? Conversar. Ele é um ano mais velho do que eu. É porque ele ainda tá vivo. Ele é um ano mais velho do que eu. E nisso ele ficou conversando comigo, se eu tinha 14 ele tinha 15, se eu tinha 15 ele tinha 16, e conversando, muito espertinho ele, né? Aí ficou me cantando, falando que eu era linda, e conversando comigo ali, que aí acabou rolando um beijo. Nisso que acabou rolando um beijo, aí beijou, aí eu não lembro mais de nada dessas partes aí, eu sei que beijou. E antigamente, sabe como é que é, né? A gente novinha, assim, beijou, a gente fica apaixonada, né? Apaixonada. Novinha, não sabe nem o que é o amor. Minha avó falava muito isso comigo, eu falava assim, claro que a gente sabe sim, claro que a gente sabe, mas sabe nada do que é o amor. Então ele foi o meu primeiro amor, né? Meu primeiro amor, o pai da Chayane. Tinha aquela coisa lá do Beto, que me estupou, né? Mas aquele ali não era, né, nada, e ele foi o meu primeiro amor, foi muito delicado, muito gentil comigo, muito legal, e ele foi ali, né, aí depois eu vim embora, eu lembro que eu vim embora e eu nunca mais vi ele, foi embora ali pra casa da minha tia, bababá. Então aí eu lembro que eu tava nesse giral aí que eu tava falando, nesse giral, lavando louça, nisso que eu tava nesse giral lavando louça, eu vi um garoto passar lá do outro lado da rua, que era assim, era um giral, aí tinha um terreno baldio e tinha uma rua lá atrás. Nisso, eu vi um garoto passar, e esse garoto tava passando com... Antigamente as pessoas tinham a mania de andar com rádio na mão, rádio, escutando funk, era funk melody na época, não existe aquele funk de hoje não, era dance music, né, funk melody. Aí ele tava passando, aí ele era assim, tudo vaidosão, unha grande, anel no dedo, tipo um bandidinho, né, da época, bandidinho da época. Aí ele passando pra lá e pra cá e olhando pra mim, pra lá e pra cá e olhando pra mim, pra lá e pra cá e olhando pra mim. Aí você vê como é que é o destino, né? Aí olhando pra mim, passa pra lá, passa pra cá, passa pra lá, passa pra cá. E com aquela música, e nisso eu comecei a olhar pra ele. Olhando pra mim, eu olhei pra ele também. Nisso aí ele ficou olhando, ele abaixava, agachava, abaixava, coisa romântica, né? E olhando lá pra mim, olhando pra ele, papai, de repente ele foi embora. Nisso que ele foi embora, aí nunca mais eu vi ele. Aí passou um tempo, né? Chegou o Natal. Aí chegou o Natal, nisso minha irmã lá e meu irmão lá em Minas com meu pai. E minha mãe lá sozinha, morando lá, e eu já nem sabia mais como é que tava, que ela tava. Acabou, assim, a minha vida de mãe e pai, já não tinha pai, então mãe acabou também. E nisso eu vivia a minha vida ali, né, sozinha. Deus, né, Deus, esse Deus sempre esteve comigo. Aí nisso chegou o Natal, aí minha prima, uma prima minha, me chamou para passar Natal lá na casa dela. E essa prima, aí nisso, o meu irmão e minha irmã
na época, veio passear aqui no Rio e veio passar o Natal em Piametá aqui comigo, com a gente. Acho que minha mãe também, minha mãe veio. Aí que meu pai veio de Minas, trouxe eles e aí passou o Natal aqui com a gente. Depois meu pai pegou e levou de novo, né? Aí veio, passou aqui e nisso, a minha prima tinha chamado a gente passar Natal. Nisso fui eu, minha irmã e meu irmão passar Natal lá na casa dessa prima. E quando eu cheguei lá na casa dessa prima ali, mesmo ali perto da casa da minha tia, só andava mais um pouquinho e chegava perto da casa da minha tia. Quando eu cheguei lá na casa dessa prima, quem é que tava lá? Quem é que tava lá? O pai da Chayane, o pai da minha filha mais velha. O cara da cachoeira, o cara do rádio, que ficava olhando pra lá e pra cá, e ele morava ali. E minha prima era casada com o irmão dele. Olha só, você vê as coisas. Minha prima era casada com o irmão dele. Então nós passamos ali, nós nos encontramos, e nisso ali nós ficamos juntos, né? Nós ficamos juntos, aí ele lembrou de mim, claro, e eu lembrei dele, começamos a conversar. Eu lembro que ali a gente bebeu escondido, eu lembro que todo mundo bebeu e nós ficamos bêbados. Eu não, acho que foi o meu irmão que bebeu, não sei, que eu lembro que aconteceu alguma coisa ali, escondido, né? E a gente dormiu por ali mesmo. Aí, nesse dia, eu e o pai da Xeri ficamos juntos e pronto, eu não fui mais embora. E fiquei ali morando com ele. Minha prima morava do lado, numa casa ao lado. E eu... É a oportunidade que eu tinha, né? Porque eu ficava de del e del na casa dos outros. Na casa de tio, parente, ninguém me queria. Ali, pelo menos, eu tava com um homem, né? Da minha vida. Tipo assim, tava casada, então eu tive que ficar ali. Aí eu fiquei, minha filha. Aí fui ficando, aí começou minha trajetória de uma mulher. E você acredita que ele ficou comigo o tempo, eu dormindo lá na casa dele com ele, e a gente não fazia nada, ele me respeitava, ele era um gentleman, me respeitava, me tratava com todo carinho, com todo amor. Nossa, olha que menina. Aí cada vez eu ficava mais apaixonada, né? E ele era um gentleman. Meu irmão e minha irmã foi embora, foi lá pra casa da minha mãe foi embora de novo pra Minas com meu pai, e eu fiquei ali morando com ele. Aí teve uma noite que rolou, e eu falava pra ele que eu era virgem, porque eu me sentia virgem, porque eu só não era mais virgem por causa daquele episódio lá, daquele cara horroroso, nojento, que hoje já foi morar pelos infernos, eu acho, né? Que fez aquilo comigo, mas eu me achava virgem, entendeu? Então eu falava que era virgem. E teve um dia que depois de um tempão rolou, e ele achou que até pouco tempo que ele tirou minha virgindade, entendeu? Que ele tirou, mas pra mim foi ele. Eu considero que foi ele, porque o que aconteceu lá com aquele cara, né, aquele nojento. Aí ele foi, menina. Aí foi indo. Aí ficamos juntos. Aí de repente, aí aquele amor, né? Aí, claro, como sempre, né? A mãe dele e o pai dele doido pra me expulsar dali, porque eu né? Aquele meu jeitinho, né? Quietinha na minha, mais preguiçosa. Eu não queria fazer nada, só queria ficar grudada nele. Aquela coisa de jovem, adolescente, de jovem que queria ficar apaixonada. E eu queria ficar 24 horas. Se ele fosse soltar pipa, eu ia com ele. Se ele fosse fazer isso, aquilo, eu ia com ele. Eu ia com ele pra tudo quanto é canto, eu ia com ele. E, né, aquela coisa de amor, paixãozinha, isso, aquilo. Aí não queria fazer nada. Aí a mãe dele e o pai dele eram doidos me expulsar de lá. Mas eu fingia que não ouvia, continuava, né? Por isso que é bom de ser jovem, né? Jovem, você não tá nem aí, né? Aí se for hoje, aí eu já fico sentida, né? Aí foi ficando ali, entramos barreira. Eu lembro que o marido da minha prima, que era irmão dele, batia muito na minha prima, eles bebiam. Ou ele bebia, não sei, jogava aí, batia muito, a gente ficava tudo escutando lá, ninguém podia se meter. E o pai da Sherry ficava
revoltado, falou assim, nunca que eu vou fazer isso, nunca, Deus me livre, coisa feia, coisa ruim, tem que fazer isso, aquilo, bater. Aí eu, ai, graças a Deus que você não faz isso, porque, né, que eu tô contigo, isso, aquilo. Aí nisso ali, sempre me tratando muito bem, um gentleman muito, muito legal comigo, muito lindo. Mas de repente, assim, sabe, meio que pra minha adolescência ele era perfeito, só que também preguiçoso, não gostava de trabalhar fora, não gostava, não corria atrás, só vivia soltando pipa, fazendo isso, aquilo, aí tipo assim, ele não trabalhava, ainda tinha, e o pai dele e a mãe tinha que sustentar eu, né, então, ali, né, era um pouco chato essas coisas assim, mas nisso a gente foi vivendo, né, mas comigo ele é legal e de repente as coisas mudam de figura. De repente as coisas mudam de figura. De repente ele começa a usar droga. Ele não usava droga, né? Não é usar droga, ele só fumava uma maconha. Aí, nisso que ele começou a fumar maconha, aí sabe como é que é, né? O inimigo entrou nele. Tudo que eu falava, ele me arrebentava. Tudo que eu falava, não podia fazer mais nada, que ali ele já começou a me bater. Mas assim, não era... Era se batia, era ignorante comigo, mas não era todos os dias, sempre não. Aí, menina, e as coisas de repente foi indo. Ele resolveu virar bandidinho ali do local, ali da área. Aí nisso, poxa, o cara que era maravilhoso comigo, maravilhoso. Então tudo isso foi se acabando. Aí ele resolveu virar e não voltar mais pra casa. Aí começou, a irmã dele começou a namorar bandido também. Hoje, graças a Deus, ela é evangélica. Graças a Deus, ela é evangélica, serve o Senhor Jesus. Aí a irmã dele começou a namorar bandidinho também. E ele começou a fumar maconha ali. No começo era só maconha ali. E querer virar bandidinho, ficar com a arminha e dormir lá no lugar lá onde dele, o esconderijo deles, né? Aí começou a fazer isso e não voltar pra casa, e minha vida, e eu lá na casa dele esperando, porque eu nunca me meti nisso, e eu lá esperando, né, e muito raro que ele voltava pra casa. Aí começou meu sofrimento, minha vida triste, meu Deus do céu. E hoje eu vou ficar por aqui, tá bom, meus corações e minhas corações? Eu peço a vocês que vão lá, dão um like, se inscrevam, compartilhem, ative o sininho, comentam para me ajudar, tá bom? O testemunho da vida da Lena Pereirão. Vou ficar por aqui e já vou continuar, né, no próximo episódio, tá bom? A vida de Pereirão e a vida de Lena Pereirão e mais, tá bom? Fica com Jesus. Não esqueça de dar like para ajudar, para me monetizar esse canal, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, que vocês possam amar o testemunho de vida, em nome de Jesus, né? Amar meu testemunho de vida, dar muito like, muito engajamento, né? Para que eu possa monetizar, em nome de Jesus, tá bom? Corações, corações, vão lá, né? Assista a vida de Lena Pereirão e mais, o testemunho.